Rapaziada, o que aconteceu no último capítulo de Jujutsu Kaisen? A Nobara voltou, mano. A Nobara, mano, tá ligado? A Nobara tinha morrido lá no arco de Shibuya, tomou um tapão do Marito na cabeça lá, plau, estourou a cabeça dela pra fora. Claramente morta. Olha pra cara dessa menina aqui, você consegue pensar que ela vai viver? Não, né? Não vai viver. Pois é, sobreviveu. Miserável, cara. Opa, e aí, rapaziada, tudo bom? Eu sou o Link e eu tenho um canal de anime, jovens. E como é que vocês estão hoje? Espero que estejam bem, porque, cara, Jujutsu Kaisen, a sua reta final tá extremamente complexo, né? Pro pessoal que tá acompanhando os últimos capítulos sabe que nessas últimas semaninhas aí, muita coisa aconteceu nos últimos dias, tipo, o Gege simplesmente anunciando do nada que faltava 5 capítulos pra acabar Jujutsu Kaisen, com a maioria das pessoas esperando que ainda faltava um bom pedaço aí da história pra poder acontecer, né? Fora, claro, a finalização da luta do Sukuna, que eu acho que se pá nesses últimos capítulos parece que ele caiu, mas não é certeza, então a gente não consegue nem ter certeza disso. A gente ainda tem o famoso detalhe que agora, faltando 4 capítulos pro mangá acabar, a Nobara voltou, sem absolutamente nenhum preparo de antes disso, ela só voltou do nada mesmo. Tendo em mente que a Nobara só voltou agora, eu acho que eu tenho quase certeza que a gente pode praticamente declarar a participação da Nobara na história como uma participação especial. Sabe aqueles personagens que aparecem por uns 5 minutos num filme de super-herói e depois desaparecem do nada, porque ele só foi pago pra poder fazer aquilo? É o personagem da Nobara. Apareceu ali no começo da história, fez um negocinho legal aqui e ali, entrou no cano do Super Mario lá no arco de Shibuya e saiu no final da história. O Sukuna tá quase morto, a mina só veio pra finalizar. Eu genuinamente gosto bastante que isso virou uma trend nos últimos dias, do pessoal fazer um monte de memes da Nobara voltando, surgindo pra poder finalizar o Sukuna, sendo o personagem que todo mundo menos esperava que ia ser útil pra isso. Tipo, mano, depois de 4 anos que ela tava morta, diz pra mim se você imaginava que a Nobara ia ser crucial pra capotar o Sukuna. Isso era tão meme, mas tão meme que nem eu acreditava. Enfim, gente, cortando as piadas aqui, vai. Pro pessoal que tá acompanhando o Jujutsu nas últimas semanas, como eu falei pra vocês, tem sido bastante doideira. Os anúncios de que o Gege finalizaria a história nos próximos 5 capítulos deixou muitas pessoas preocupadas se o final da história seria ou não seria muito interessante, principalmente o fato do Sukuna não ter nem caído até o momento atual, e a finalização da grande maioria dos personagens aqui e ali. Mas hoje a gente tá aqui justamente pra poder falar sobre um personagem na história que muitas pessoas ficaram meio perplexas a respeito do retorno dela agora, no final mesmo da história, que foi a Nobara, que voltou agora nos 45 do segundo tempo, sem ter nenhum tipo de fechamento de arco ou grande desenvolvimento ao torno da história, porque afinal de contas a gente acabou de descobrir que ela meio que tava, os últimos 4 anos de mangá ela tava em coma, né, depois dela ter tomado a porrada do Marito. Muitas pessoas discutindo se ela precisava ou não precisava ter voltado. Teve gente que ficou muito feliz com o retorno dela, pessoas que fizeram fanarts, muitas pessoas que gostaram muito do retorno. Teve gente que acha que o capítulo que ela voltou agora é o pior capítulo de Jujutsu. Algumas pessoas ficaram com raiva e gritaram em suas live streams reagindo ao capítulo. Mas de forma geral, essa volta foi média, boa, ruim de fato? Bom, é justamente sobre isso que eu queria falar hoje e sim, isso tudo aqui foi a introdução do vídeo. Então não esquece de se inscrever aqui no canal, por sinal, pra poder ajudar a gente a pegar 200 mil inscritos. E agora sim, vamos dar os argumentos pra poder falar sobre isso. Senta aí, vai, vem comigo. Pro pessoal que não se lembra exatamente, vamos refrescar um pouco a memória de vocês. No mangá de Jujutsu Kaisen, lá no ano de 2020, tava acontecendo o arco de Shibuya, há basicamente 4 anos atrás. A cicatrizes do que aconteceu no arco de Shibuya ficaram já por vários e vários anos por aí, né? E a forma confusa como Gege Akutami, o criador de Jujutsu Kaisen, escreve algumas coisas, sempre deixou muitas pessoas confusas a respeito de morte de personagens, né? Então, a forma como todas as cenas de morte em Jujutsu Kaisen acontecem, sempre deixavam várias pessoas confusas sobre se um personagem teria ou não teria morrido de fato, né? Afinal de contas, a gente só vê uma cena do cara caindo no chão, geralmente nem vemos uma cena do corpo, alguma cena de enterro pra poder cravar que personagem X morreu. Sendo assim, muitas pessoas sempre criaram a esperança de que alguns personagens cujas mortes tinham ficado mais abertas pudessem voltar de alguma forma, principalmente o personagem da Nobara, que era considerado como um dos protagonistas da história, né? Claro que com o passar dos anos e de muito tempo passando mesmo, as pessoas começaram a de fato aceitar que a Nobara tinha morrido, com o Gege inclusive fazendo muitas piadas de que talvez a personagem pudesse voltar em algum momento ou não, mas em alguns pontos simplesmente deixando claro que ela tinha morrido, como alguns capítulos atrás, por exemplo, que teve uma página dupla onde apareceram todos os personagens que já tinham morrido e a Nobara tava ali no meio, pra tipo 2 capítulos depois, ela ter voltado. Eu acredito que a maioria das pessoas que estejam assistindo esse vídeo aqui, talvez você não saiba exatamente como foi a recepção das pessoas a respeito de tudo que aconteceu na volta da Nobara, mas eu posso dizer pra você com certeza absoluta, que pelo que eu vi, com os gringos, com vídeos de outros países e tudo mais, é que a maioria das pessoas amaram
Os dois únicos tipos, na realidade, de reação que aconteceram à volta da personagem agora foram, primeiro, a reação do pessoal mais nerdola, né? Que é tipo, provavelmente você que tá assistindo esse vídeo, ou então eu mesmo que tô fazendo esse vídeo aqui por sinal, a gente tem que assumir que a gente é uma parte nichada do público, sabe? Que é tipo, meio nerdola chato. Qual é, cara? Eu consigo facilmente assumir isso, visto que o meu personagem novo do canal é tipo, literalmente o emoji de nerdola, só que com cabelo e roupas. O primeiro tipo de reação foi realmente esse tipo de pessoa que pensou sobre como a personagem não apareceu muito na história, como o arco dela vai ficar meio incompleto, e como a participação geral dela na história não foi muito relevante e tudo mais. E é claro, tivemos as pessoas que aceitaram o fanservice, ficaram felizes por conta do personagem do Itadori finalmente ter algum amigo dele que vai ficar vivo pro final da história, já que durante todo o mangá de Jujutsu o Itadori perdeu completamente todos os seus amigos. Ter um personagem que voltou agora foi um fanservice muito agradável e até muito bem feito, eu deveria dizer. O Gege genuinamente foi muito esperto, deixando a Nobara tão escondida durante todos os últimos anos, e isso fez com que a cena fosse tão surpreendente assim. Era um personagem que todo mundo já tinha aceitado que morreu e não tinham esperanças de que iria voltar. Não à toa, a maioria dos posts de pessoas falando sobre a volta dela, gente, tiveram muita recepção positiva. Muitos likes, muitos comentários, muitas pessoas comemorando, porque pelo menos o Itadori vai ter, tipo, alguma coisa de felicidade no fim da história. Eu sei que, por sinal, esse vídeo aqui tem mais piadinha do que o normal, principalmente pelo fato de que, acho que dá pra perceber que eu tô um pouquinho feliz com o personagem da Nobara tendo voltado, porque eu era uma daquelas pessoas que sempre quis que o personagem voltasse e estivesse presente no final da história, mas, gente, só pra poder terminar de uma forma um pouco mais séria e dar um argumento de verdade, tem uma coisa sobre o mangá de Jujutsu, outros mangás também de forma geral, que algumas pessoas estão se recusando a aceitar, e eu acho que seria legal se as pessoas começassem a aceitar um pouco mais isso, que é, a indústria de mangás está se transformando conforme os anos estão se passando, jovem. Muitas pessoas que nasceram nos anos 2000, por exemplo, ou que nasceram ali pra 2006, 2007 e tudo mais, cresceram acostumados a ver histórias com um ritmo muito mais lento, né? E histórias como Naruto, por exemplo, Naruto Shippuden, One Piece, por exemplo, que se você acompanha One Piece, tipo, sei lá, o Luffy vai no banheiro cagar, você sabe que você vai ter que esperar 8 episódios pro Luffy conseguir cagar, porque vai acontecer 36 coisas no meio do caminho. One Piece é uma obra extremamente lenta, Naruto era entupido de fillers e é extremamente grande e tudo mais. Obras novas como Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, até o próprio Boku no Hero Academia, por exemplo, possuem não apenas ritmos muito mais rápidos, mas eles são obras que estão indo mais direto ao ponto. Eu nem acredito que isso é tão bom assim pro conceito da história, principalmente, né? Tipo, Jujutsu Kaisen a gente pode dizer que algumas coisas tenham ficado meio ruinzinhas mesmo. Eu acredito que isso seja pro bem e pra saúde dos autores, principalmente, jovem. Há alguns meses atrás, a gente teve um hiato de Jujutsu Kaisen. Um mês, praticamente, onde o Gege Akutami não fez capítulo nenhum. Isso já tinha acontecido antes. Já tinha acontecido do cara ter que parar, ou então lançar um capítulo incompleto porque ele não teve tempo de terminar. Nem todo mundo é um monstro, como o criador de One Piece, por exemplo, ou de Naruto, que conseguiram terminar uma obra colossal de 700, 800 capítulos, e ainda tem a saúde no lugar. Muitas dessas pessoas simplesmente não conseguem. Pra vocês que leem a história de Jujutsu Kaisen, sabe, acompanham o mangá, você deve ter percebido que depois do arco de Shibuya, por exemplo, gente, a história não voltou a ter aquele clima mais leve que ela tinha antes. Tipo, missões um pouco mais tranquilas, personagens se desenvolvendo, tipo, conversando uns com os outros mais de boa e tal. Não, depois do arco de Shibuya em Jujutsu Kaisen, todos os arcos são super direto ao ponto, sabe? Arcos de guerra mesmo, combates, desenvolvimento da história, mortes e tragédia. Eu diria que posso falar pra vocês que eu tenho dois lados, como um cara que tá fazendo vídeo aqui na internet. O meu lado um pouco mais fresco e nerd, digamos assim, de uma pessoa que já assistiu e já leu muitas histórias, que sabe uma coisinha ou outra ali sobre narrativa, que acha que, obviamente, não existiu muita construção pra volta do personagem da Nobara, ela voltou meio do nada. Eu acho um pouco triste que ela vai voltar faltando 4 capítulos pra acabar a história, então ela praticamente não participou de nada agora no final. Acho tenso que talvez ela não consiga finalizar bem ali, tipo, não tenha uma grande participação na história, ela só, tipo, apareceu no começo, vai aparecer no final e acabou, vai ficar um personagem meio incompleto e tudo mais. No entanto, eu também tenho a minha parte pessoal e a minha opinião pessoal, a qual eu acho legal ela ter voltado, única e exclusivamente porque o Itadori vai ter alguém pra poder ficar com ele agora. E eu nem acho que tudo que acontece em uma história, sinceramente, tem que ser correto, de acordo com as fórmulas de narrativa, não sei o que. A história tá praticamente acabando, ela voltar ou não, só vai fazer uma leve diferença pra finalização do personagem do Itadori, se ele vai terminar, tipo, com ultra depressão ou só com depressão mesmo. Como eu tinha dito pra vocês, a indústria dos mangás tem se transformado cada vez mais. Isso é importante, jovens, pra que os autores não precisem continuar trabalhando, tipo, toda semana de forma incansável e tendo problemas de saúde, de forma que daqui a alguns anos, por exemplo, o Gege Akutami, que fez aí Jujutsu Kaisen, que é uma história muito legal, tenham que parar
parar, se aposentar cedo porque estão com problema na coluna, ou com algum problema de saúde forte, ou acontecerem coisas como, por exemplo, o que aconteceu com o Miura e vários outros criadores de história. Quantas vezes vocês já não viram um criador de mangá que morreu cedo e não conseguiu terminar sua própria história, por conta de excesso de trabalho? É um pouco complicado da gente pensar nisso como pessoas que estão acompanhando a história, mas genuinamente, gente, o meu lado crítico pro final de Jujutsu Kaisen tá com uma régua bem baixinha, vou dizer pra vocês. Eu tô aceitando praticamente qualquer coisa relacionada a fanservice agora, contanto que seja uma coisa legal. E já que a gente já tá aqui nesse ponto agora, bem que o Gege podia terminar a história trazendo o Yuta de volta, né? Aí ele já colocava o Yuta pra casar com a Maki e tal, pô, ia ser mó maneiro. É, eu sei, tem tipo menos de 1% de chance disso acontecer. Mas eu tenho esperança, cara, eu sou uma pessoa com esperança. Não tinha esperança da Nobara voltar, ela voltou, por que não? Mas enfim, gente. E vocês? O que acharam da volta da Nobara? Não quero saber da parte ultra crítica de vocês. Quero saber de vocês como fãs. Esperavam a volta dela? Ficaram surpresos também? Você é uma das pessoas que acha que esse foi um dos piores capítulos de Jujutsu? Ou simplesmente achou que foi uma coisa meia boca? Ou um fanservice aleatório que você aceitou e achou divertido? Não esquece de colocar aqui nos comentários por sinal, que eu quero dar uma olhada na opinião do pessoal aqui do canal, beleza? Obrigado por terem assistido. Beijo, abraço, valeu, falou e até mais. Fui!